Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então vamos fazer a correção da atividade de produção de texto, correto? Bora lá então. Diz assim: observe as técnicas utilizadas pelos candidatos na elaboração do primeiro parágrafo e responda, tá? Que estratégias foram utilizadas nas redações 1, 2 e 3? Justifique sua resposta com um ou mais trechos extraídos dos textos. A redação 1, tá? O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa e esmagando sempre alguém, tá? Então, nós temos aí a citação, tá? Que o aluno fez na elaboração do seu texto. Na redação 2, temos a contextualização histórica. Na década de 1970, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos. Vejam aqui que o aluno traz um elemento lá da década de 70, tá? Isso serve para embasar, serve para dar uma identidade para esse texto, mostra que o aluno tem conhecimento, que ele sabe do que ele está falando, tá? Porque você trazer uma contextualização histórica é sinal de que você que você domina o assunto, tá bom? Redação 3. Questionamento. Entretanto, até onde essa publicidade infantil influencia no desenvolvimento da criança? Então, vejam que o aluno apresenta um questionamento dentro do seu texto, mas lembre-se de que o questionamento ele tem que ser respondido dentro do próprio texto. Você não pode fazer um questionamento e deixar para o leitor responder, tá? Então, você faz o questionamento e você responde esse questionamento dentro do seu texto, correto? Sabemos que nos textos argumentativos, o autor expõe sua opinião sobre um determinado tema, como os parágrafos iniciais das redações 1 e 3 deixam claro o ponto de vista a ser defendido. Então, vejam que na redação 1, o aluno usa o adjetivo predatório, tá? Então, confere à tese um julgamento de valor, tá? Ou seja, vai deixar aqui muito claro que é a opinião do autor, de que a publicidade infantil no Brasil ela é abusiva. Então, quando fala que é predatório, esse adjetivo ele já está atribuindo ao texto a opinião do autor. Então, lembre que eu falo para vocês, não precisa começar o texto dizendo, eu acho, eu penso, eu acredito que, tá? Você pode simplesmente fazer uso de um adjetivo forte, tá? Para deixar claro que o seu texto ele apresentará um julgamento de valor ou um juízo de valor, também pode ser usado desse modo, tá? E fica evidente aí a opinião do autor de que a publicidade no Brasil ela é abusiva, tá? Então, vamos lá para a redação 3. O autor imprime sua opinião ao levantar um questionamento. Tal influência seria benéfica? E trazer em destaque o posicionamento do CONANDA também para o Conselho Nacional de Direito das Crianças e do Adolescente, não, tá? Então, vejam que a postura desse aluno representa essa postura representa um importante passo para o Brasil, tá? Neste caso, o autor ou o aluno reforça a negatividade trazida pela publicidade dirigida às crianças, tá? Então, vejam que ela faz um questionamento, tá? Então, esse questionamento é apresentado e, na sequência, já apresenta o posicionamento de um órgão, tá? De um órgão que tem tem como fundamento, tem como papel pensar nos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, quando ela faz esse questionamento e já apresenta o posicionamento do CONANDA, então essa postura ela já deixa ali que não é uma coisa legal, tá? Que não é bom, que não é positivo, tá? Então essa negatividade ela é reforçada,
por essa citação que ela faz do Conselho Nacional de Direito das Crianças e do Adolescente, certo? Seguimos. Opa, essa daqui nós já fizemos em sala essa proposta. Com base nas informações apresentadas no primeiro parágrafo da redação 2, e considerando o tema proposto, dê um possível título para essa dissertação. Aí vai ser muito pessoal, cada um de vocês vai ter uma ideia, tá? Aqui o parágrafo inicial a seguir também recebeu nota 1000, redação de Tayane Sechin, da Escola Privada de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos lá, identifique a tese apresentada nesse parágrafo, tá? Então, a gente consegue perceber que a tese que ela apresenta é a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças e dessa maneira necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos, tá? Então, esta é a tese que ela apresenta no parágrafo, tá? Ou seja, lembrem lá que eu falei para vocês, cada parágrafo ele vai ter um tópico frasal, ou seja, a sua ideia principal. E aqui a tese apresentada nesse parágrafo é a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças, tá bom? Então, seguimos. Sempre que vocês forem produzir um texto, pensem nisso, tá? Pensem em apresentar esses tópicos, pensem que cada um desses tópicos que vocês apresentarem dentro dos parágrafos de vocês, ele vai ser o que vai guiar o desenvolvimento do parágrafo, tá? Então, tem que ter, tá? Para que o texto seja um texto bem claro, que o texto seja um texto rico de informações. Ao citar uma fala de Rui Barbosa, o texto ganha um investimento retórico que colabora para a articulação das ideias apresentadas. Como o autor estabelece uma relação entre a afirmação de Rui Barbosa e o tema da publicidade infantil? A citação, gente, ela é sucedida pela conjunção adversativa no entanto, tá? Vejam aí, nós já estudamos conjunções adversativas. Lembrem lá que você tem uma oração e nesta oração você tem um período composto e dentro desse período composto você tem uma conjunção adversativa, tá? A primeira oração ela é afirmativa e a segunda você inicia, tá? Com uma conjunção adversativa, ou seja, a segunda oração, ela se opõe à primeira oração, tá? Então, pensem nisso. Então, a citação é sucedida pela conjunção adversativa, no entanto, que estabelece uma relação de contraste ou uma relação de oposição entre a ideia de liberdade de Rui Barbosa e o fato de as crianças não deterem a criticidade desenvolvida para usarem sua liberdade com autonomia e por isso que elas são facilmente influenciadas, tá? Então, o que ele está fazendo aqui é mostrando, né, que Rui Barbosa fala da ideia de liberdade e na sequência ele mostra que, né, as crianças, por outro lado, elas não têm condições de terem essa liberdade porque a propaganda infantil, né, a propaganda ela influencia as crianças não têm autonomia, tá? Elas não conseguem distinguir os malefícios de uma propaganda que é feita exatamente para persuadi-las, tá bom, pessoal? Acrescente um questionamento a esse parágrafo que antecipe a apresentação da tese, tá? Então, aqui a resposta ela é pessoal, eu vou deixar apenas uma sugestão para vocês aqui, que diz assim: até que ponto uma criança tem a capacidade de saber se está sendo enganada ou manipulada pela publicidade? Tá? Então, veja que é um questionamento, e esse questionamento ele precisa,
né, ser respondido dentro do texto. Aqui, neste caso, estaria antecedendo, tá, a apresentação da tese, tá bom? Então, estaria ok, tudo certo. Mas quando vocês forem produzir estes textos, tá? De vocês, que a prof sempre pede, então vocês precisam responder os questionamentos dentro do próprio texto. Na sequência aqui, nós temos uma proposta de redação, mas esta proposta de redação vocês já realizaram em sala, a prof já avaliou, né? Ela era uma proposta avaliativa, já foi avaliada, e na sequência também. Então, as duas atividades aqui já foram realizadas e na próxima aula nós vamos falar a respeito de outros assuntos, vamos para o próximo capítulo, tá bom? Que vai ser a base argumentativa 2, que é a próxima apostila, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem, se cuidem e nos vemos em breve, se assim as coisas se encaminharem, tá bom? Então, fiquem bem e até mais. Beijo para todos.